Página de número 45. Nós vamos continuar falando sobre o espírito, a alma e o corpo. Página 45, 6.4, né? Tá aí o subtópico. E na verdade ele colocou aqui corpo, alma e espírito. Geralmente é assim que a gente fala, né? Corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia, inclusive, trata nessa sequência de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Já vamos ler a Bíblia. Começa assim com a Bíblia já. Então, 5 e 23. Nós já lemos em outra ocasião, mas nós vamos ler de novo o texto bíblico. Pode ler. É tu mesmo, se não é tu, é a Maíra, não tem muita opção hoje não. Vocês dois, vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis, né? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então olha só, Paulo vem falando sobre espírito, alma e corpo que devem ser mantidos, né, ou conservados aí, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, muito conhecido também. Esse texto aí, ele vai falar sobre a parte imaterial do homem. Eu vou tratar assim porque eu acho que resolve essa questão de dicotomia, tricotomia, né? Vocês sabem o que é isso, né? Esses termos, não? Eu não expliquei, tá detalhado inclusive no livro. Vocês leiam aí na parte das páginas para trás aí da 44, e ele vai falar sobre a tricotomia, dicotomia, né? São os 3 pontos de vista sobre essa realidade: o monismo, dicotomismo e tricotomismo. O monismo fala mono, né? Então eles consideram que o ser humano é um. Aquilo lá é o que a gente vê, é o corpo, é o que existe. Então morreu ali, acabou mesmo. Aí tem o segundo ponto de vista sobre esse assunto, que diz que são os dicotomistas. Dicotomista, né? Dois. Então, 2 partes, né? Eles acreditam então que o ser humano é corpo e alma. Mas e o espírito? Aí eles dizem que a palavra espírito e alma são termos intercambiáveis. A gente usa umas palavrinhas assim, né? Mas que é isso? Quer dizer que é a mesma coisa, tá? Então fala de espírito, mas refere-se à alma, é a mesma coisa para eles, né? Para o tricotomista, então, 3, né? 3 divisões. Então eles dizem que o ser humano ele é constituído de espírito, de alma e de corpo. O espírito sendo então essa parte do ser humano que se comunica com Deus, que entende Deus, que adora Deus, que compreende as coisas espirituais, então é o espírito. A alma seria a parte do homem que se comunica com as coisas aqui na terra, através das 5 faculdades da alma, que são olfato, visão. tato. A gente tem uma sequenciazinha que a gente aprende na escola, né? Aí fica fácil, não fica? Visão, audição, tato, olfato, paladar. É assim que na escola ensina, né? Não é não? Não sei. Tu não sabe. Passei por isso não. Não passou por esse sofrimento, né, mano? Então você cabulou a aula, vai saber. Então, mas assim, os 5 sentidos da alma. Então, visão, audição, tato, olfato e paladar. Essas são chamadas 5 faculdades da alma, ou 5 sentidos da alma. Seria a parte do ser humano, então, que se comunica com as coisas naturais, com as coisas, né, dessa existência aqui. E aí, corpo, não tem muito o que falar, é o corpo mesmo, biologia, o físico, tá? Então, são os 3 pontos de vista sobre a constituição do homem: monismo, dicotomismo e tricotomismo. Está no livro. Eu acho até que houve uma denúncia contra vocês aí. Vocês não leram, né? Mas tudo bem, está perdoado, mas vão e não pequem mais, para que não te aconteça coisa pior para tu também. Então vamos lá, irmãos. Hebreus 4 e 12. Paz, varão. 4 e 12. Alguém pode ler? 4 e 12, isso. Já vi isso aqui também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e
que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E as intenções do coração, dependendo da versão, né? Então, olha só a coisa. Aliás, aí o texto também vai mostrar que o homem ele tem três partes. Então, é uma visão tricotomista, né? Ou seja, a palavra de Deus ela vai em um ponto que a questão é assim: como que a gente consegue dividir essas coisas? Não consegue. O homem é indivisível. O ser humano é indivisível. Não tem como a gente dividir essas coisas. O ser humano é tudo. Agora, para efeito de estudo, de reflexão, aí a gente vai falar, olha, o espírito assim, a alma assim, o corpo assado, né? Mas não tem como dividir. Se você dividir, você desfez o ser humano. Não tem como desfazer o ser humano e cortá-lo em três partes, em cortá-lo em duas partes, que são os termos, né? Dicotomia, ou seja, você cortou em duas partes; tricotomia, você cortou em três partes. Não tem como fazer isso. Para efeito de estudo, de conceito, aí sim, aí você fala, ó, a gente está dividindo aqui, mas só no entendimento se divide, mas não tem como fazer isso, efetivamente é impossível. Então aí a gente percebe que existe, aliás, a gente não faz isso, mas a palavra de Deus sabe distinguir cada coisa. A palavra de Deus ela atinge o corpo, ela atinge a alma e atinge o espírito, e ela sabe onde vai um e onde vai outro. A divisão, ela sabe os limites. Só a palavra de Deus faz isso. Como que a gente faz então para distinguir espírito e alma? Não tem como fazer, não tem como atingir, não tem como a gente ter a clareza de onde começa um e acaba outro, mais ou menos. Mas a Bíblia vai dizer em 4:12 de Hebreus, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Olha, das juntas e das medulas. Percebe que a palavra... Oi? É o corpo. Isso, juntas e medulas, aí está se referindo então à questão biológica, né? Física, né? Então percebe, irmãos, que a palavra ela vai prescrutando tudo, ela vai penetrando tudo, né? A divisão da alma do espírito. Não tem como nós dividirmos, mas a palavra de Deus ela sabe que se divide isso aí, só ela. Então ela vai e penetra onde tem que penetrar. Então, só para a gente entender as funções, né, da respectiva aí do espírito, da alma e do corpo. Essa deve ser a sequência correta, porque nós estamos falando do ponto de vista espiritual, bíblico e divino, e eterno, né? Espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Página 45. 45 aí. Funções respectivas do corpo, alma e espírito. Eu vou ler aqui um trechozinho, tá? E a gente vai aí, à medida que for lendo, parando e comentando alguma coisa. Então, funções respectivas do corpo, alma e espírito. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material. Nós já falamos isso. Portanto, podemos classificar o corpo como aquela parte que nos dá consciência do mundo, através dos sensores, né? Das partes sensoriais, né? São essas que nós falamos aí. A alma inclui o intelecto, que nos ajuda no presente estado de existência, e as emoções que procedem dos sentidos. Visto que a alma pertence ao próprio ego do homem e revela sua personalidade, ela é denominada a parte de autoconsciência. Então, olha que coisa interessante, a gente está falando aqui da alma. Irmãos, isso é tão complexo, o ser humano, tão complexo. Quem lida com o ser humano, como os antropólogos, os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, inclusive, né? Vai lidar na questão mesmo da biologia. Então, percebe que é muito complexo, não é uma coisa tranquila. O médico, por exemplo, a pessoa vai lá, está tendo alguns sintomas no seu corpo. Ele pega todas as possibilidades de avaliação clínica, né? Ou seja, o diagnóstico, pega lá seja exame de sangue, exame de urina, fezes, uma tomografia, ele tem uma série de mecanismos lá para diagnosticar alguma coisa, né? Os sintomas. Aí chega à conclusão que não tem nada, está tudo certinho, tudo certo, triglicérides, está tudo, né? Está tudo, pressão sanguínea, está tudo em ordem. Aí ele chega à conclusão, isso é uma doença psicossomática, ou seja, o que está afetando o corpo? A soma, né? Soma seria o corpo, e o psico, então a alma, psicológico, aí ele encaminha para o psicólogo, quando não para o psiquiatra, quando é um negócio mais grave. A diferença do psicólogo para o psiquiatra é que o psiquiatra ele pode medicar, o psicólogo já não, ele não pode medicar nada.
Mas a questão é, então olha que complexidade. Bom, não tem nada no meu corpo, está tudo saudável, mas a minha mente consegue influenciar no meu corpo a ponto de me trazer dores, gravidez psicológica. É um negócio assim que eu acho bem curioso, né? Sente os sintomas, enjoo, a barriga cresce inclusive, né? Vocês já conheceram alguém assim? É um negócio assim que eu fico espantado, tem gravidez psicológica, então a barriga cresce, só que não tem nada lá, né? Olha que coisa doida. Então assim, essas questões, eu esqueci, meu Deus, não fugiu da mente agora, me veio a ideia, mas me fugiu o exemplo e a clareza total, mas tinha pessoas que elas, tem um termo específico, que elas entendiam, por exemplo, essa mão não pertence a mim, essa mão não é minha, não é minha, eu vou pesquisar direitinho, esqueci, me veio à mente a realidade, mas o termo eu esqueci. Então a pessoa queria amputar aquilo lá, ela tinha uma fobia, uma espécie de fobia, que o membro não pertencia ao seu corpo. Olha que coisa de louco. Então isso tudo é o que? É um psicológico abalado, doente, né? Que vai, e na verdade, irmãos, o século passado foi conhecido como o século da doença da alma. Nunca se viu tantas pessoas doentes da alma, depressivas, psicóticas, né? Gente paranoica. Então, olha que coisa horrível. Então as pessoas, elas estão doentes da alma, consequentemente o corpo também de alguma maneira. Mas a gente percebe que essa complexidade, o ser humano não é tão tranquilo assim, a gente lidar com ele, né? Às vezes não é tão simples, meu Deus, é só fazer isso aqui. A gente fala, tem hora que a gente que aconselha algumas pessoas, a gente fala, mas é tão simples, meu Deus, a gente está mostrando, ó, tem que fazer assim, assim, assado, mas a pessoa não faz, ela não entende, parece que ouve, mas não capta, não é? A gente fala, explica, prova que 2 mais 2 é 4, mas ela não consegue reagir, então assim, é uma complexidade muito grande, irmão. Então a gente só está falando da alma e do corpo, nós estamos falando então daquilo que é natural, que pertence a esta vida, nem entramos na questão do espírito, hein? É um negócio mais complicado ainda, muito mais complicado. Então nós estamos lidando aqui com o ser humano, que é esse ser complexo demais. Vamos continuar a leitura? Tinha alguma pergunta, não? Parece que você levantou a mão assim, não, agora? Não, só dar ficada no Mano Beto, né? Mano Beto velho, né? Dá umas estraladas assim, aí é o corpo. Vamos lá. Mas a alma está tudo certo aí, né, mano? Amados, olha que coisa interessante. Lembrei de um texto agora em segunda carta de João. Segunda carta de João. Ele faz uma oração muito interessante mesmo. O freio da alma está bem, mas isso para nós assim é uma bênção, né? Quando isso acontece de fato. E quando a nossa alma está bem, ainda que o corpo não esteja, a gente lida, irmão, com as enfermidades tranquilamente. Eu me lembro de uma ocasião que alguém teve câncer e no leito de morte, assim, foi definhando mesmo o câncer, matando aquela pessoa, né? Mas ela disse assim, o câncer, ele está matando o meu corpo, mas não matou minha alma. Eu não fui vencido pelo câncer, né? E outra pessoa disse assim, é verdade, Deus, ele não curou o câncer em você, mas te curou no câncer. Ou seja, aquela ocasião toda, a alma daquela pessoa ficou sadia, não ficou aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, sabe, aquela pessoa que a gente vê assim, de fato, não tem brilho no olhar. Então assim, definhado, né, definhado o corpo, mas assim, cheio de vida. É uma contradição, né? Quer dizer, o corpo não tinha mais aquele vigor, aquela vida, mas a alma estava esperançosa, não tinha amargura, tinha perdoado o que tinha que perdoar. Então Deus curou a pessoa no câncer, não curou do câncer. Tem essas diferenças aí, né? E aí o texto, eu acho muito interessante, eu falei 2 João, mas é 3 João, tá, irmão? 3 João. O apóstolo João falando a um presbítero chamado Gaio, né? E ele disse lá no verso 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, é possível que ele estava passando por alguma enfermidade, alguma debilidade física, né? Alguma enfermidade, e aí o apóstolo então escreve essa carta para ele e diz: Senhor, desejo que você tenha saúde, da mesma forma que a tua alma tem saúde, a tua alma vai bem.
eu desejo que o teu corpo também vá, conforme a tua alma. Então, esse homem era um homem sarado na alma, o corpo estava passando por umas dificuldades, né? Alguma enfermidade. Então, a gente percebe essa realidade. Bora voltar para o livro aqui, amados? Então, vamos lá. O Espírito é aquela parte pela qual nós temos comunhão com Deus. Estão acompanhando a leitura aí, Thiago? E somente pela qual podemos compreendê-lo e adorá-lo. Por indicar nosso relacionamento com Deus, o Espírito é denominado o elemento da consciência de Deus. Deus habita no Espírito, e o Espírito, né? Habita na alma, o eu habita na alma. Então, Deus habita no Espírito, o eu, André, habito a alma, enquanto que os sentidos habitam o corpo. Deu para compreender essa divisão? Então, Deus habita no meu espírito, o Espírito testifica com o meu espírito, que eu sou filho de Deus, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, o espiritual entende bem todas as coisas, discerne bem tudo. Então, vocês percebem que é no espírito, né, que a gente se comunica com Deus, que o Espírito Santo habita no nosso espírito, que é essa parte que se relaciona com Deus conscientemente. E aí o eu, o ego, ele habita então aonde? Na consciência, que a gente chama de psique, psicológico, né? Então a consciência, o entendimento, isso aqui sou eu. Quem sou eu? Aquilo que está no meu entendimento. Então, psique. E aí os sentidos habitam no corpo, aquilo que sinto, aquilo que vejo, aquilo que ouço, aquilo que cheiro, aquilo que experimento. Então os sentidos do corpo, o eu no psique e Deus no espírito. Por que eu coloquei a mão aqui? Porque os antigos entendiam que o lugar, né, o local onde o espírito do homem habitava era no septo, que é no coração, é uma parte do coração. Lembram quando Jesus ele morre na cruz do Calvário? Para testificar a sua morte, para confirmar a sua morte, o soldado vai e enfia uma lança ao lado de Jesus para acertar o quê? Coração, irmãos. Olha que coisa interessante. Então ele vai para testificar, os antigos tinham essa ideia, que o espírito habitava no coração. Então para testificar a morte, eles matavam o espírito lá no coração com a lança, enfiava a lança, né? E aí dizem os estudiosos que quando a lança, porque todo o sangue de Jesus tinha se esvaído, todo o seu sangue tinha sido derramado. O sangue é o que? É a alma, entre outras palavras, alma, um dos significados é sangue. A gente falou isso nas aulas passadas, que alma tem o sentido de pessoa, de parte material, de sangue, não? Não falei? Tem pelo menos, irmãos, como a gente vê no texto bíblico, tanto o Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra alma nem sempre quer dizer a mesma coisa. Então, dependendo do contexto, por exemplo, se a gente pega lá em Gênesis, lá nos capítulos finais de Gênesis, aqui aparece, isso está também no livro, tá, irmãos? Leiam este livro, eu não estou lendo aqui, mas vocês devem ler para ter todas as informações detalhadas. Capítulo 46, verso 26 e 27. Gênesis, capítulo de número 46, versos de número 26 e 27. Olha o que diz: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70 almas, mas alma aqui é pessoa, dependendo da versão que vocês têm, já está aí, né, Leandro? Pessoa mesmo. Isso, então dependendo da versão, ela já vai trazer o sentido mais adequado, né? Mas a maioria das versões, ou em muitas outras passagens, vai estar alma, mas alma aqui refere-se à pessoa, ao indivíduo, tá certo? Quando a gente lê lá Levítico, por exemplo, aquela proibição de comer o sangue, né? Diz assim: não coma o sangue, ou não coma o sangue, porque a vida está na alma, ou seja, a vida está no sangue. Então, o segundo sentido que a gente encontra da palavra alma na Bíblia é sangue. A primeira é pessoa, a segunda é sangue. Por que sangue? Porque o sangue é o princípio ativador da vida. Se não há sangue, não existe vida, não tem como. 2 coisas necessárias para a vida biológica, ou para a vida animal, né? Humana, animal biologicamente falando, que é gordura e sangue. Daí a proibição de Deus
para os sacerdotes que sacrificavam o animal lá, que eles não comessem nem o sangue e a gordura precisaria ser queimada também, porque são os dois elementos essenciais para a vida. Isso precisaria ser oferecido a Deus e eles não podiam comer nem o sangue nem a gordura. Então, o segundo sentido é sangue de alma. O terceiro sentido de alma é coração, mas coração no sentido de emoções, de sentimentos, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23 está escrito isso aí. Vê aí se a versão muda alguma coisa dentro da sua? 4, né? Isso, Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está coração aí mesmo? 23, né? Isso, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. o coração. É. Porque dele procede as fontes da vida. Isso, então, mas aí coração, o significado não é nem o órgão, tá certo? Coração. Então aqui o sentido é de emoções, sede da alma, são as emoções, né? Então agora tem um quarto. Então a primeira pessoa, a segunda sangue, a terceira sede das emoções, que é o coração, de onde procede tudo, de onde saem as coisas ruins também, né? Jesus nos disse que é do coração que procede maledicência, adultério, homicídio e um bocado de coisa, é do coração. É por isso que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então é o coração que precisa ser lá transformado, né? E a outra então, meu pai, acho que eu estou esquecendo aqui. Pessoa, sangue, sede das emoções, alma como a parte imaterial do homem mesmo, como a vida, né? A parte imaterial, aquilo que não é visto, aquilo que não pode, que é o psicológico. Aqui é o psicológico. Entenda como entendimento, como psicológico, né? E a outra alma como sendo mesmo o fôlego da vida. Então tem esse sentido também. Por exemplo, quando Deus cria os animais, faz deles alma vivente, ou seja, seres que têm fôlego de vida. Vamos ler um texto em Eclesiastes, só para a gente ver se pega essa ideia aí. Eclesiastes, livro de Salomão, na velhice, no bico do corvo, já estava batendo as botas, indo para a cidade do pé junto. Capítulo de número... Deixa eu ver, Yuri, eu preciso achar aqui também. Não é aqui. Lá no capítulo 3, irmãos. Capítulo 3, verso 18. Eclesiastes 3 e 18. 18 até o 22 a gente pode ler. Aliás, até o 21, né? A gente lê. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 18 ao 21. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens, olha só, o fôlego, né? Dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? O que o Salomão está falando aqui? Sobre a vida biológica dos homens e dos animais. Que vantagem tem? O fôlego de vida, no caso que ele está tratando aqui. Quem é que garante que o fôlego de vida sobe? Dos homens e dos animais, não. Vai para baixo. A biologia, ele está falando, é a mesma. Então ele está falando aqui como vida biológica. A alma como vida biológica. Quando Deus sopra, faz o homem, sopra nas suas narinas, as duas, o fôlego de vida, né? Olha que coisa. E ele se torna alma vivente. Então o cidadão lá foi moldado por Deus no barro, na argila, o bonequinho de barro, coisa interessante. O bonequinho de barro foi feito, aí estava lá aquele serzinho, aquele ser humaninho sem vida. Deus pega nele e sopra nas suas narinas. E entra então o fôlego de vida. Vai o espírito, vai a alma, vai a vida biológica, vai tudo, irmãos, no sopro de Deus. A vida é concedida.
a vida biológica e a vida espiritual, a vida orgânica. Coisa linda, né? Isso é a criação de Deus. Então a gente entende que alma tem o sentido de pessoa, de sangue, sede da alma, sede do sentimento, do pensamento, a parte material, que é o próprio entendimento do homem, sua consciência, e a vida biológica. Percebe, irmão, que a alma aqui tem vários sentidos? Voltando então, que não era nem na alma que a gente estava falando, mas era do espírito, né? Então o espírito aí é a parte que se comunica com Deus. Ou era outra coisa que eu estava falando, que eu fui lá para explicar a alma? Isso aí, né? Então a alma não tem um sentido só, tá? Tem vários aí. Vamos continuar a leitura. Então a alma, enquanto que os sentidos habitam no corpo, né? Conforme já mencionamos, a alma é o ponto de encontro do espírito e o corpo. Então a alma mais ou menos aí é onde se encontra o corpo e o espírito, porque lá eles são unidos, lá na alma. Por meio do seu espírito, o homem mantém comunicação com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, ambos recebendo, expressando o poder e a vida da esfera espiritual. Através do seu corpo, o homem está em contato com o mundo exterior e sensual, ou sensorial, tá, irmãos? Afetando e sendo afetado por ele. A alma permanece entre esses dois mundos e ainda pertence a ambos. Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Ela possui também o poder do livre-arbítrio, sendo por isso capaz de escolher dentro do seu meio ambiente. Perceberam que coisa interessante a abordagem aqui do autor? Ele fala então que a alma intermedia o mundo espiritual e o mundo material. Pelo espírito, a alma então compreende a adoração a Deus, porque a adoração só se dá em espírito ou através do espírito, porém é necessário a mediação da alma, ou seja, do entendimento, do raciocínio. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que vocês já sabem e podem recitar assim. Não é possível? Para mim assim ia dar uma briga para vocês falarem. 12, 1 e 2, capítulo 12, verso 1 e 2. Está escrito aí na parede aí, né? Calma aí que eu estou pensando que a gente lê bastante. Eu sei. Já leram muitas vezes, já ouviram muitas vezes. A Maíra sabe até de código salteado, vai ler agora para a gente. Use a sua memória que está na sua frente, Maíra. Por favor. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e Perfeita vontade de Deus. Olha só, então o sacrifício inclui o corpo vivo, né? Deus não aceita nada morto, por isso que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não tinham validade nenhuma para Deus. Então o sacrifício vivo, que é o corpo, mediado então pelo entendimento. Olha só, pelo entendimento. O culto tem que ser entendível, racional. Então, adorar a Deus verdadeiramente, biblicamente falando, é quando se tem consciência do que se está fazendo, irmãos. Quando tem a plena consciência do que se está fazendo. Não é aquele negócio assim, histérico, né? Não é aquele negócio assim, doido. Os cultos pentecostais assim, extremado, né? Aquela coisa assim, de louco mesmo. Não é nada de ser lido, não é nada entendível, não é nada que se assimila com o entendimento, né? Aquela coisa assim, é só emoção, só emoção, só emoção, só nas partes sensoriais, onde sente o arrepio, o calafrio, a presença de Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, eu estou dizendo que essas coisas não são suficientes para adorar a Deus, porque se a gente só pega essa parte nossa para se relacionar com Deus, isso fica infrutífero, infrutífero. Eu acho muito interessante, olha que coisa assim, muito esclarecedora para nós. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. É interessante, irmão, todos nós aqui somos pentecostais. E perguntaram, aí, ó, tá vendo? Aí já saiu glória a Deus, que se não fosse pentecostal não ia falar nada, né? Só ia falar amém.
Amém. Se não for pentecostal, só fala amém. 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 Aí nós vamos falar assim, é que eu sou um pentecostal moderado, né? Entendeu? 1 Coríntios capítulo 14, Adriano. Porque assim, irmãos, a gente às vezes vai falar a respeito do que a Bíblia fala, e os irmãos pentecostais, como nós, mas que talvez assim não se preocupe um pouco mais como nós nos preocupamos com o ensino bíblico. Então eles falam, tá vendo, ó, você quer esfriar a gente e tal, né? E é por isso que estuda não sei o que, não. A questão assim, é que o pentecostal que não estuda a Bíblia, ele não acredita na Bíblia. Isso é a maioria, infelizmente. Os irmãos nossos pentecostais no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. Isso é fato, porque quando a gente mostra a Bíblia, não precisa muita elaboração teológica, não está escrito aqui. O apóstolo Paulo escreveu, e ele escreveu de uma maneira clara, como por exemplo, falar em línguas em culto público. O que a Bíblia diz? Claramente, no capítulo 14, o que diz? Diz que se não há ninguém que interprete essa mensagem das línguas estranhas, que aquele que está falando fale num tom baixo. Por quê? Ele fala consigo e Deus, não é? Ele fica assim mesmo. Assim mesmo. Então não tem proveito nenhum para o outro que ouve. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso, é uma ordem clara, irmãos. Porque a língua estranha tem um objetivo, se ela tem uma mensagem de edificar os outros, mas se tem um intérprete, se tem aquele que tem um dom de interpretar línguas. Se não tem, Paulo diz, fica caladinho. Não estou proibindo falar línguas estranhas, ele diz, não proibais ninguém falar língua estranha. Mas se a língua estranha não tem uma mensagem clara para os demais, então deve ser falado consigo mesmo, com Deus. Mas há um glamour assim, não é, irmão? Uma espiritualidade maior, quando a gente está falando língua estranha, nossa, não é não? É sério, não é? Não assim, né? Está rajado de língua estranha. Isso, aí confirma mesmo que é Deus que está agindo ali no negócio, né? Então a língua estranha tem esse negócio assim, essa espiritualidade aparente, que a gente sabe que nem sempre é, né, irmão? É tão espiritual aquela pessoa que está falando língua estranha, nos moldes bíblicos eu estou falando. É assim, não, pregam aquilo que é conveniente para mim, Maíra, que é conveniente para mim. Então assim, quando chega aqui, só Deus sabe o malabarismo que eles fazem, né? Porque assim, ontem mesmo até eu fiz uma reunião aqui com a liderança e com os diáconos, e esse povo, exatamente como você está falando, e a resposta para ela é o seguinte, que esse povo, eles ficaram na igreja desse jeito que você está falando, aprendendo dessa forma, e hoje eles não conseguem evangelizar ninguém. Porque para o pentecostal, Adriano, a experiência pessoal, ela é mais forte no sentido de definir se uma coisa é certa ou não, do que a própria doutrina, o ensinamento bíblico, entendeu? É assim mais ou menos, eu sinto, se eu sinto, então isso aqui é que vai validar aquilo que eu falo. Ou seja, Deus está no negócio porque eu sinto, né? Isso é de Deus porque Deus operou acontecendo isso. A gente chama isso de pragmatismo. Ou seja, aquilo que dá certo é certo, só porque deu certo. Mas a gente sabe, irmão, que nem tudo que dá certo é certo, não é? Então a gente chama isso de pragmatismo. Ou seja, não deu certo, olha, aconteceu isso, a pessoa fez uma campanha de 7 dias e o negócio aconteceu, então é certo fazer a campanha de 7 dias, só porque o negócio aconteceu. Mais ou menos assim, a pessoa foi lá e pegou a rosa, ou a água, vamos pegar a água, o pregador foi lá, orou pela água, a pessoa bebeu e foi curada. Então é certo fazer isso, porque deu certo, né? Já vi cada absurdo. Eu não vou fazer aqui porque vai dar até nojo, mas eu já vi, irmão, eu estou falando daqui, região aqui, tá certo? Estou falando do bairro aqui do lado, quando não aqui também, né? O pregador que prega na Conquista, prega no Boa Esperança. Então esse camarada pegava água, Ixi, cuspir na água. Se eu ver um trem desse, ele vai. E se o cara estava mal, irmão, do pulmão? E se o cara estava com catarro lá? Já avisou?
Aí vinha, toma que você vai ser curado. E as pessoas faziam isso. O absurdo não é a pessoa, o pregador, entre aspas, o pregador, fazer isso. O absurdo é as pessoas acreditarem nisso. Vocês acham isso absurdo? Não? E o que fazem aí na TV? Orando pelas canetas, vendendo a 100 conto. Ai, gente. E o que fazem com as rosas? Vendendo também. Não, tudo bem, mas isso é absurdo. Vamos pegar um pouquinho mais próximo da gente? Não é tão. Porque a gente está vendo isso é absurdo. Mas o que acontece nas nossas igrejas muitas vezes, onde a gente, por exemplo, pega uma foto para trazer para a gente orar na foto. Ou outra coisa assim, um pouco que não é tão absurda, mas é a nossa prática. Eu estou falando de igrejas nossas. Nós nunca participamos dessas coisas? Eu já. De muita coisa. E unge não sei o que, e unge aquilo, e pega o óleo. Amados, óleo, biblicamente falando, ele só é usado de uma forma representativa. É um símbolo do poder sarador do Espírito Santo. Quando lá o Tiago diz que quem está enfermo chama os presbíteros e óleo ungido com óleo, isso na verdade é uma representação do poder do Espírito Santo para sarar. Naquele contexto culturalmente tinha tudo a ver, mas isso é uma prática, não está errado. Agora você pegar o óleo para ungir uma cadeira, ungir o carro, ungir a chave do apartamento, essas coisas já vão descambando, né? Já vai saindo daquilo que é coerente, daquilo que a Bíblia propõe quando usa alguns símbolos. Porque a Bíblia usa símbolos, não tem nada de errado usar símbolos, mas os símbolos são símbolos, nada mais. A dificuldade de algumas igrejas, por exemplo, é o que fazer com o pão da Santa Ceia, depois de consagrado. Há um erro aqui. Onde é na Bíblia que manda consagrar pão? Percebe? Onde é na Bíblia? Jesus fez o que quando pegou o pão? Consagrou? Parte. Não, sim, partiu, mas e antes? O que ele fez? Qual foi o ato? Ó, Jesus ele pega assim aquele pão, exato, é isso aí. Mas a oração dele, Baru atah Adonai, Melech haolam, Hamot lehem. É isso aqui que ele diz no hebraico. Baru atah Adonai, bendito és tu, Senhor. Olha, Melech haolam, rei do universo. Min haaretz, que tiraste o trigo da terra. Então ele dá graças ao Deus bendito, rei do universo, que nos dá o sustento, tirando o trigo da terra. Só isso que ele fez, ele deu graças. Jesus nunca consagrou nada, porque na mente de Jesus tudo era de Deus, e tudo que é recebido com ações de graça está tranquilo, irmão. Já está com o diabo, Não é? Paulo não vai dizer em 1 Timóteo 4, acho que é 4 verso 7, 4 e 7, vocês me ajudem aí? Eu acho que é 1 Timóteo 4 e 7, que tudo deve ser recebido com ações de graça, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Não é? 4 e 7? 7 e 6, me ajude aí também, Varinha, na leitura. Leu algum dos versículos? Ou para baixo ou para cima. Será que eu errei tanto assim que nem na trave foi? Se não é 7, se é 6 ou 8 é na trave. 1 Timóteo. Não. O que está escrito em 1 Timóteo 4,7? 4:7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. É isso aí? O 7. Tá vendo? Você desce uma ré aí, ia para o 5. É o 5. É o 4 e 5, Yuri. 4 e 5. Verso 4 e 5. Isso, por favor. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Não, o 4 e o 5. Você leu o 5. 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Toda criatura de Deus é boa. A minha pergunta é: existe alguma coisa nessa existência que não é criatura de Deus, que não é criado por Deus? O diabo criou alguma coisa? Nada. Nem uma florzinha chamada, uma planta chamada espada de São Jorge? Nada. Não? Não, nem isso. Não fez nada, ele não faz nada. Nem assim, arruda? Também não? O que mais aí? Me ajudem aí. Me ajudem aí. Alguma coisa assim que a gente... Salvador. Hoje eu vi um negócio. Eu falei pra Kelly, lá no Brás, a mulher pegou, André.
a calçada dela encheu de sal grosso a calçada. Eu passei e falei assim, só falta a sua carne. É lógico. Pelo amor de Deus. É por isso que eu falo para os irmãos, numa chuva dessa tinha que vir na aula, porque os irmãos ficam, não, a gente é sal da terra, vai derreter, a gente é sal grosso. Crente pentecostal é sal grosso. A Bíblia está falando que nós somos sal grosso. Mas o que mais? Me ajuda aí, alguma coisa assim que os irmãos falam assim, não pode, alguma coisa assim. Eu falei da ruda, da espada de São Jorge, o que mais? Assim, alguns elementos, algumas A coisas. galinha do galo. A galinha preta. Preta. O que mais, irmão? O que mais? Me ajudem aí. Tem uma coisa assim que os crentes ficam meio assim, ressabiados. Não lembra, não? Bem assim. É balinha do Cosme e Damião. Ah, eu chupo é tudo. O que mais, irmão? Mas chouriço. Carne de porco. Ah, deixa eu te falar. Não, chouriço é o... Não, o sarapatel. Calma aí. Opa. Peraí, vamos conversar. Explica esse negócio aí pra mim ficar... Você falou sobre carne, sobre o sangue, você falou. Sim. Mas porque tem dois, né? Tipo, tem duas substâncias, não é? Não são dois Eu não pedaços. vou tratar isso agora não, mano. Não? Não vou nada, eu só estou exemplificando. Porque aquilo Você vai ali- dar pano pra manga. Eu Não, preciso. mas aquilo é sangue. Sim, mas não vou falar não. Porque eu comia muito quando eu... Mas não vai responder, quando não. eu tava doido. Vou não, Adriano. Mas é interessante. Pode comer, então. Nós temos, olha só, nós temos que discutir o que a Bíblia diz a respeito disso aí. Será que é isso mesmo que a gente pensa? Será que é assim mesmo que a gente pratica? O que eu estou pegando aqui é o seguinte: qual é a criatura? O que existe nesse mundo que não é de Deus? Não existe nada, então nada é do diabo. Nada é do diabo. O diabo quer pegar algumas coisas, se apropriar de algumas coisas para si. Amados, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ah, não, mas se foi sacrificado ao ídolo. Aí Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 8, o que é o ídolo? Não é nada. Ah, mas foi sacrificado, essa carne foi sacrificada ao demônio tal. Demônio? Mas que poder o demônio tem para amaldiçoar alguma coisa que já é abençoada por Deus? E a minha pergunta, o que não é abençoado por Deus? Não existe nada não abençoado por Deus. Tudo é abençoado por Deus, que é criatura de Deus, é criado por Deus. Se é criado, isso aí não é? Não é, também é neutro, isso é neutro. Não é nem abençoado nem amaldiçoado. Amaldiçoado ou abençoado é quem usa. Não é? A tecnologia é neutra, a televisão é neutra. Ah, a televisão é do diabo. Não. A televisão é do diabo? Depende, se ele comprou e pagou Quem é é que dele. está manejando aqui? Como é que é? Por favor dele. Já Sim. não paga nada. Amados, ó, esse negócio que eu falei da água, por exemplo, no Brasil, o espiritismo, ele usava bastante LBV, os programas, né? Espíritas usavam muito essa questão de se coloca o copo em cima do rádio, da TV quando era, né, mais para cá, tinha os programas e tal. Ziraldo Zaru começou esse movimento no Brasil, é um espírita, né? De energizar a água. E aí depois foi o Universal e outras igrejas copiando isso, mas quem começou foi esse espírita chamado Ziraldo Zaru. Então, olhe pela água, né? Água e tal, vai energizar a água, e você toma água e vai cessar. Depois os evangélicos começaram a fazer isso. Amados, isso foi uma febre. Os evangélicos faziam isso aos montes, campanha, e o copinho lá em cima. Sabe como que Deus resolveu isso, irmãos? Águas que sabem. Sabe como Deus resolveu isso? Para tirar essa doutrina, que os evangélicos estavam lá, colocando o copo de água em cima da TV para orar. Deus resolveu isso fazendo com que os homens criassem a TV de LED, não dava mais para colocar o copo. Deus que dá, hein? Então, Agora que bem é fininha. já não dá mais não. Então é de LED. Para assim, deixar maior a essência. Como eu era líder do diaconato na igreja, aí tinha uma mesa, aí era campanha, tinha uma mesa lá, uma mesa grandona lá, aí tinha dois noivinhos, tinha um carro, tinha uma casinha, tudo da maquete, tudo pequenininho, óleo de unção, tinha diploma, né, que é tipo desse negócio. Aí o povo ia lá e tocava. O que era para você tinha que ir lá tocar. Aí, meu Deus do céu. Aí foi passando um tempo. Aí a igreja ficava até com raiva das pessoas, né, que não tocavam. O Renato mesmo era um, né? O Renato ficava lá no fundo, né? Eu não vou tocar aquilo lá, não.
Aí o pessoal ficava com É raiva. muita bobagem, Meu, é muita besteira, muita loucura. nunca aconteceu nada comigo. Eu tomei muito copinho de água. Então, tem todas essas questões, mas o que eu quero dizer é assim, na verdade, irmãos, tudo isso Mas tem gente que acontece, igual você falou. Tudo isso é uma falta de compreensão bíblica, doutrinária. Né? Nós chegamos, eu acho, nessa questão falando sobre língua estranha, sobre, sobre o culto, mas tinha uma coisa um pouquinho antes disso, que eu me perdi aqui no pensamento. Mas a questão é, bom, se eu lembrar eu volto. Mas a questão é, então, o espiritual, aquilo que... Ah tá, sobre entendimento, agora estou voltando. Porque assim, o culto ele tem que ser compreendido. Ah, por isso que eu cheguei. Então vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 14, que aí desenrolou toda essa questão e eu fui me desviando, né? Eu me desvio na aula também. Estou me desviando mais do que devo. Então assim, o Paulo, ele vai dizer sobre línguas estranhas, por exemplo, no capítulo 14. Irmãos, se vocês quiserem saber de fato como deveria ser o comportamento, a liturgia, né, o comportamento dos crentes em um culto, capítulo 14 todinho, tem que estudar ele. 1 Coríntios capítulo 14. O capítulo 14 todo, Paulo, ele vai dar os parâmetros para uma ordem no culto. Como deve ser cultuado, de que forma deve ser. Se pode ter profecia, se pode falar em estranho, de que forma pode. Se entrou aquelas pessoas que não conhecem Deus no culto, como que deve se comportar. Tudo isso Paulo vai falar no capítulo 14. Todo o capítulo 14, ele é escrito para orientar os crentes no culto público, tá certo? No culto coletivo. Então no capítulo 14 ele vai falar aqui dessa questão de línguas estranhas. Eu vou ler desde o 15, tá? Verso 15, desde o verso 15, não, desde o verso 13, não, desde o 13, 1 Coríntios 14 e 13. Não tem intervalo hoje, né? Tem? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos parar agora. Deixar um mistério. Deixar esse mistério para nós. Mas vem aqui no parar.